Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Ricardo de Artes, tudo jóia? Espero que estejam todos bem, se cuidando em casa, usando máscara quando sair, não ficar em aglomerações, passar gel nas mãos, lavar as mãos, combinado? Espero que estejam todos se cuidando, hein? Vou cobrar depois. Vamos começar a nossa aula? Então vamos lá. Bom, primeiro a gente vai começar aqui pelo tema, eu vou fazer um risco em volta do tema da nossa aula, que é dançar para alertar. Depois eu vou fazer um outro risco aqui, que é para o segundo ano. E aqui o objetivo da aula que o professor colocou, tá bom? Dançar para alertar. Alertar quer dizer atenção, tomar cuidado, certo? Vamos seguindo aqui. Vamos subindo. O que tem aqui? Olha, materiais. Quais são os materiais que a gente vai utilizar nessa aula? Se a gente está falando de dança, então nós vamos utilizar o corpo. É o corpo que a gente usa para se expressar na aula de dança, né? Nos movimentos, nas brincadeiras, na comunicação. A gente também se comunica muito pelo corpo, através do gesto. Na arte, então, na arte da dança, a gente utiliza totalmente o corpo, tá bom? Vamos aqui, seguindo. Opa, vamos ver o que tem aqui. Deixa eu centralizar. Aqui. Vamos fazer um risco aqui em volta. Opa! Aí. Dançar para lembrar. Alertar. Lembrar. A dança de Giselda Fernandes. A arte pode instigar nossa imaginação, fazendo com que os objetos ganhem vida, né? Um artista pode, hoje principalmente, tem o teatro de objetos. Muitos artistas usam objetos em cena para se comunicar com o objeto através do corpo. No teatro também, na música se usa objetos para se fazer sons, para produzir o som, né? Depois tem uma outra pergunta aqui. A arte pode mexer com aquilo que a gente pensa de outras maneiras? Pode. A arte ela pode fazer a gente pensar, né? A gente está pensando uma coisa aqui e de repente eu ouço uma música. E aquela música me faz refletir sobre essa questão, sobre essa coisa, sobre essa ideia, e eu posso mudar minha opinião. Ou ver um espetáculo de dança, ou ver um teatro, né? Ou pode também somar a minha opinião, se ela for boa, não é verdade? Será que uma obra de arte é capaz de nos fazer mudar de opinião? Acabei de falar, pode fazer a gente mudar, né? Para começar a refletir sobre essas questões, vamos conhecer um espetáculo de dança. Como o tema da nossa aula é dançar para alertar, a gente vai estudar um espetáculo de dança que chama-se Sobre Cisnes, da Giselda Fernandes, tá? Que é uma bailarina carioca e coreógrafa também. Vamos aqui. Opa. Vamos lá. Aqui nessa parte, nessa outra página, tem umas fotos do espetáculo Sobre Cisnes, com a Giselda Fernandes. E aqui tem algumas perguntas bem interessantes que é sobre esse trabalho, né? Então, para a gente também responder essas perguntas, a gente precisa dar uma olhada nas fotos, né? O que será que tem nessas fotos? Tem ela dançando, é um solo, inclusive, né? O que é um solo? Um solo é somente ela em cena. Então, eu posso fazer um solo como bailarino, eu posso fazer um solo como ator, que é um monólogo, né? E ela está nesse solo que chama-se Sobre Cisnes. E aqui tem essas perguntas que é a roupa da bailarina. É feita de qual material? A gente observando as fotos, a gente vê que é plásticos, sacolas de plásticos, né? E o cenário? O cenário também, olha lá no fundo, né? São também várias sacolas, inclusive tem 2.000 sacolas. E quem fez esse cenário
foi o esposo dela, da Giselda Fernandes, que é o Hilton Berreda, que é um artista plástico. Ele que fez esse cenário para ela. Aqui tem também sobre por que será que esse tipo de material foi escolhido para compor o figurino e o cenário do espetáculo. Por que será, né? Primeiro a gente vai voltar lá, pensar na questão dançar para alertar. Então não é um espetáculo só de dança, de movimento. Ele é um espetáculo também para conscientizar, onde a Giselda Fernandes ela faz um discurso sobre o meio ambiente. Ela carrega esse discurso há muito tempo, né? Através de um conceito que ela criou, que é conhecido como objeto partner, que trata-se de uma relação do corpo com um objeto, o uso de objetos do cotidiano como parte da coreografia dela. Ela explica, inclusive, né? E a Giselda, ela apresenta o conceito ao público, que ela faz esses pequenos movimentos com material, isso vai construindo imagens para cada pessoa, né, que está assistindo o trabalho, óbvio. O saco pode ser um cisne, pode remeter a uma bailarina, a um morador de rua, às nuvens do ar ou ao mar. Então são várias possibilidades. Então quando você vai assistir esse espetáculo, você começa a pensar em várias possibilidades, né? Então o imaginário da gente vai ampliando, a gente vai imaginando através dos desenhos que ela vai fazendo com o próprio corpo. Aí aqui nessa página, ela vai falar como foi feito, como a obra foi feita, né? Partiu de como ela teve a ideia de fazer esse espetáculo. Então o artista, antes dele fazer um espetáculo, ele precisa fazer várias pesquisas sobre movimento, sobre o tema que ele quer, né? Aqui, ó. Em Sobre Cisnes, Giselda Fernandes cria uma dança contemporânea a partir do balé clássico A Morte do Cisne. Esse balé clássico, A Morte do Cisne, ele é um balé muito famoso, que ele foi criado uma coreografia pelo Fokine para a bailarina Anna Paulova, que é uma bailarina russa. Isso em 1905, 1907, foi criado esse balé, essa dança, também é um solo, né? E nessa parte que a Anna Paulova dançava, dura exatamente o tempo da música, que é A Morte do Cisne. E o compositor da Morte do Cisne é Camille Saint-Saëns, ele que é o compositor, né? E a Giselda Fernandes, ela faz esse trabalho, né, através dessa referência do trabalho de uma outra bailarina, que é a Anna Paulova. Vamos aqui, mais para frente, o que nós temos? Aqui. Aqui embaixo, nós vamos agora assistir o espetáculo. Olha que delícia, né? Nós vamos assistir ao trabalho dessa bailarina fantástica. Aqui, ó. Vamos assistir então? Aí depois a gente continua aqui, tá bom? Vamos lá. Opa.
que legal. No início do espetáculo, ela utiliza o próprio plástico, né, para fazer a musicalidade da coreografia dela. Então ela vai se movimentando conforme o som do plástico que está em volta do corpo dela, como figurino, né? Então não é só a questão do movimento coreográfico, mas também uma investigação que ela faz junto com esse som que vai surgindo da sacola de plástico. Então ela vai investigando aos poucos, ela vai indo também conforme o som do plástico, né? E isso vai possibilitando com que ela se comunique também com o som e corpo. E depois entra a música, né? Olha que legal.
Olha como ela vai interagindo com o objeto plástico, né? Com esse material. Como é que ela vai investigando cada vez mais. E esse plástico vai vindo cada vez mais para o corpo dela, né? Porque ela inicia o trabalho, esse espetáculo de dança, com poucos plásticos no corpo. E aí, no andamento do trabalho, ela vai meio que anexando esse plástico ao corpo dela. Essa música que entrou agora é a música do Camille, da morte do cisne, né?
Muito bom o trabalho, né, crianças? Muito legal. Que bacana, né? É muito prazeroso a gente poder assistir. Pensando naquela pergunta, se você já tinha visto um balé, a gente acabou de ver agora, em vídeo, né? Mas espero que um dia a gente possa estar no teatro para ver ao vivo, tá bom? Vamos seguindo então nossa aula. O que vocês acharam do vídeo? Legal, né? Ajuda bastante a gente poder se localizar, observar, ver, né, como que o bailarino ele se move no espaço, né, como ele se move dentro do trabalho que está sendo discutido. Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Mas antes, pensando naquela questão do meio ambiente, né? A gente tem que pensar também como que a gente pode contribuir para não degradar o meio ambiente, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sempre utilizo os sacos plásticos, né? Ou para lixo, né? Sacolas, por exemplo, que eu pego no mercado, eu utilizo para lixo, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou mostrar para vocês que quando eu vou ao mercado, que eu pego essa sacola biodegradável, né? Que eles falam que é biodegradável, né? Que vem, inclusive, com algumas informações como materiais não recicláveis. Quais são os materiais não recicláveis, por exemplo? Restos de comida, absorvente, esponja de cozinha, bituca de cigarro, folhagem, goma de mascar, né? Fralda. Então são os materiais assim que não são materiais recicláveis. Mas eu, por exemplo, eu reutilizo essa sacola. Eu coloco aqui, ó, na lixeira. Aí depois que enche de lixo, eu fecho o saco, sacola, né? Fecho ela e coloco na lixeira, na outra lixeira. Viu? Então tem formas que a gente pode estar fazendo para melhorar essa questão do meio ambiente, né? Porque a gente sabe que o plástico ele pode escapar para o meio ambiente, né? E acabar no organismo dos animais, nos lençóis freáticos, no solo, na atmosfera, por exemplo. Vamos voltar aqui para nossa aula, dando continuidade na verdade, né? Aqui vai vir aqui embaixo, tem movimentos corporais. Aí tem algumas perguntas. Aqui, por exemplo, tem algumas perguntas. Aqui, deixa eu passar o nosso famoso risco. Você viu como Giselda Fernandes usou a dança para nos fazer pensar sobre o uso de sacos plásticos e o impacto deles na natureza, né? Então, se a gente for lá, voltar lá e observar novamente as imagens do espetáculo, como são os movimentos feitos pela bailarina? Essa questão, por exemplo, do cisne, porque no final o cisne, tem uma parte que o cisne morre, né? Ele quer que é sobre o cisne, não só sobre o cisne, sobre o mar, sobre as nuvens, sobre a atmosfera, sobre o meio ambiente, sobre o morador de rua, né? Sobre nós. Então, assim, a gente tem que repensar essa questão do trabalho dela e pensar nessa questão do lixo. Como que a gente está separando o lixo em casa, né? Aqui no condomínio que eu moro aqui, tem, por exemplo, o lugar que você coloca o lixo orgânico e o lixo reciclável, né? E vamos aqui indo para a questão do tipos de movimentos. Olha só,
Para se expressar, vamos aqui no tipo de movimentos, ó. Opa! Para se expressar, os dançarinos fazem movimentos, gestos variados que se modificam o tempo todo. Eles se curvam, encolham-se, saltam, giram, né? Quem está falando alto, baixo, médio, né? Dos movimentos. Aqui ele vai falar também sobre a questão dos movimentos pesados. Aqui, ó. Opa, movimentos pesados. Aqui, ó. Movimentos pesados. Os dançarinos podem fazer movimentos pesados como os dos elefantes, né? Claro que para o bailarino fazer um movimento pesado como o elefante, ele tem que sentir como um elefante, ele tem que pensar qual que é o peso de um elefante, né? Você já observou como um elefante se movimenta? Sabe como eles movem as patas? Como é o balanço do corpo desse animal? E o movimento da tromba, né? Para executar movimentos pesados, como o dos elefantes, é preciso fazer muito ou pouca força? Ah, boa pergunta, né? Na verdade, quando você vai trabalhar com a questão do movimento, ele é muito interno, né? Então essa força ela é interna. Eu não preciso pegar nada pesado para, né? Eu posso pensar num peso no meu corpo. Como que meu corpo está pesado, né? Ele cai. Que peso que tem, né? Então a gente vai pensar nesse peso, imaginar, trabalhar com o imaginário. Vamos aqui para, ele falou de pesos e aqui ele vai falar o contrário, ele vai falar de movimentos leves, né? Assim como ele falou, ó, movimentos leves. Ele falou de movimentos pesados e agora ele vai falar de movimentos leves. Aqui, ó. Os dançarinos também podem fazer movimentos leves, como o dos gatos. Você já observou os movimentos dos gatos? O gato ele é leve, ele é ágil, né? Ele é rápido. Então, um bailarino, por exemplo, esse exemplo que ele está dando dos animais, né? Para a gente, quando vai fazer um movimento, pensar num animal que tem um peso, um elefante, e pensar no animal que é leve que nem um gato, né? Funciona bem para a gente poder. Só que a gente precisa fazer o quê? Observar. Como que o gato, né? Ele anda, como que ele se locomove. O elefante, garanto que ninguém tem em casa, né? Mas o gato a gente tem. Ok, certo? Agora, aqui tem uma atividade prática que inclusive eu pedi para vocês fazerem essa atividade. Ó, vamos brincar de folhas ao vento. Imagine que você é uma folha de uma planta no meio da ventania. Uma folha. Como será que é uma folha no meio da ventania, né? Como que ela... Isso também vai depender do vento. O vento está rápido. O vento está lento. Como que a folha ela vai se mover conforme o vento? Essa folha é bem leve. Então, se ela é leve, ela é bem levinha, né? Bem leve. Está sempre em movimento, porque o vento arrasta para os lados por muito tempo. Então, assim, a gente pode, ó, é que eu estou sentado, né? Mas como que eu posso fazer um movimento com as pernas, com a cabeça, com o braço, tá? Com essa sensação, movimente-se pelo espaço livremente. Essa atividade
É ótimo. Então, o que vocês podem estar fazendo, crianças? Vocês podem colocar uma música, também leve, suave, com uma folha. E aí você coloca a música e você sai se movimentando pelo espaço da sua casa, ok? Vamos lá. Opa, fiz um risco aqui, que não precisava. Essa atividade, a atividade que eu falei agora, se você quiser e tiver condições de filmar essa atividade e enviar por arquivo o vídeo de você dançando, a atividade da Folhas ao Vento. Aí o professor vai receber a atividade por onde vocês enviarem, tá bom? Pelo arquivo do Classroom ou no zap de sua professora ou professor, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é a nossa primeiro vídeo. Vamos tentar melhorando cada vez mais, tá bom? Eu quero que vocês se cuidem, fiquem em casa, se cuidem bastante, pense nessa questão do meio ambiente, pense nessa questão da dança, né? Que a dança ela pode nos trazer muitas possibilidades de crescimento no corpo, na mente, tá bom? Um abraço muito grande e a Mafaldinha aqui, ó, tá bom? E até a próxima. Tchau, crianças!